Sim. Começou. E diga-me uma coisa, no calendário... Bom dia a todos. Antes de mais, quero informar que o Dr. Carlos Nunes pede desculpa e lamenta por não poder estar presente, mas compromissos de última hora fizeram com que ele não esteja aqui. Ele lamenta, mas neste momento está em Viana do Castelo, que eu falei com ele. Pede-me para agradecer a disponibilidade de todos os presentes na colaboração e na procura de soluções para, da melhor forma, se ultrapassarem os problemas que a presente pandemia coloca e vai colocando na região norte, que é essa que nos interessa e nos diz respeito. As preocupações que nos colocam são preocupações para a IRS e tentamos, de todo modo, responder e dar estratégias para as ultrapassar. Este webinar é realizado em resposta a preocupações colocadas nas reuniões que já existiram e que existiram em conjunto. Os temas escolhidos e que aqui vão ser discutidos estão dentro dessas preocupações, dessas manifestações existentes e que nos foram transmitidas e esperemos que com as exposições que aqui vão acontecer, respondam a tudo ou à maior parte das preocupações que estão na mente de todos. Claro que o que não for dito aqui nas exposições poderá ser colocado no chat para perguntas que serão respondidas todas. Portanto, vou passar a palavra à professora Raquel Duarte. Um bom dia a todos e que este webinar seja muito bom para as respostas e as questões que nos querem colocar. Obrigada, doutora Constantina. Obrigada a todos pela presença. Nós vamos discutir durante este webinar a problemática dos eventos em espaço aberto e a problemática da Covid-19 em idade pediátrica, dos 5 aos 11 anos, assim como a questão da vacinação deste grupo etário. Eu peço-vos para colocarem as vossas perguntas, os vossos comentários na coluna do chat. Eu e a professora Felisbela Lopes, da Universidade do Minho, professora de jornalismo da Universidade do Minho, estaremos aqui para fazer a moderação da sessão. Vamos começar pelo conhecimento da situação epidemiológica atual, que nos vai ser apresentada pelo professor Oscar Felgueiras. Professor Oscar, por favor. Bom dia a todos. Eu vou fazer então um ponto de situação baseado em relatórios oficiais e vou começar a partilhar a tela com o relatório do INSA. O relatório mais recente que tenho à disposição, que é de há 2 dias atrás, na verdade. Portanto, o RT estava em 1,08 e tinha uma taxa de incidência a 14 dias por 100 mil habitantes de 509 a nível nacional. O Norte estava com um RT semelhante e com uma incidência um pouco abaixo da média nacional, portanto aqui nos 455. Se olharmos para a curva epidémica, do país, o que a gente observa é que tínhamos vindo de uma altura de grande crescimento e recentemente, nas últimas semanas, estava a haver algum abrandamento de crescimento. E, portanto, isso traduz-se em particular num RT que chegou a estar acima de 1,20 e que nesta altura está no 1,08 e, portanto, aqui com uma tendência de aproximação ao 1, que seria chegarmos aqui a um pico, portanto, estávamos aqui numa fase já a entrar num planalto e em breve poderíamos ter, de facto, uma descida de casos. No entanto, isso não é o que irá acontecer e falarei disso mais adiante. Se observarmos o panorama a norte, vemos que há aqui uma semelhança em termos de tendência relativamente ao que se passa no país, ou seja, também houve um crescimento forte, um certo abrandamento de crescimento e agora aqui o que há a notar, portanto, e se formos ver o RT, a mesma coisa, portanto, tem um RT até acima de 1,25 que agora estava já bastante mais baixo, 1,08, mas pronto, o panorama é semelhante.
O que é que há aqui a apontar de relevante? Se repararmos relativamente à situação de há um ano atrás, neste momento, na verdade, já temos uma incidência superior um pouco àquela que tínhamos no período homólogo, portanto, nesta semana equivalente à do ano passado. E vamos chegar aqui ao Natal e reparem o que aconteceu no Natal do ano passado, ou seja, houve aqui um grande aumento de casos. Este aumento de casos começa, na verdade, na semana anterior ao Natal, portanto, nos dias que precedem o Natal, seja motivado por convívios ou por uma maior mobilidade nesta época, e, portanto, este é claramente um fator de risco independente de novas variantes. Portanto, isto que aconteceu o ano passado não foi causado pela variante alfa, que surgiu depois em janeiro e que agravou o problema, mas foi simplesmente o comportamento do Natal. Portanto, este é claramente um fator de risco a ter em conta nesta época. Claro que vamos ter a nova variante, eu vou falar já sobre isso. Olhando aqui para o panorama internacional, convém notar também o seguinte: temos aqui um quadro que nos mostra a tendência de crescimento nos países europeus, portanto, aqui no eixo, desculpem lá, isto está um bocado grande, portanto, aqui do lado direito temos os países que estão a crescer, o número de casos, em que o RT está acima de 1, temos vários países em que o RT é menor que 1, em que estão a ter uma diminuição do número de casos, muitos deles tiveram ondas recentes muito fortes com esta variante Delta. Agora, relativamente aos que estão a crescer, os que estão a crescer mais neste momento são Reino Unido, Noruega e Dinamarca, que têm algo em comum, que é o facto de terem já uma presença dominante da nova variante Omicron. Portugal está um pouco atrasado relativamente a eles, mas serão poucos dias, ou seja, vamos também ter em breve um crescimento forte, embora partindo de uma incidência um pouco mais baixa do que eles. Quanto à estrutura, pronto, vou passar aqui a uma caracterização etária dos casos no nosso país. O que temos aqui é um quadro que mostra a distribuição etária semanal dos novos casos. Portanto, o que temos aqui são incidências, portanto, casos por 100 mil habitantes em cada semana ao longo das últimas 10 semanas. E o que observamos é que a maior incidência ocorre na faixa etária dos 5 aos 9 anos, que são crianças em idade escolar e que não estão vacinadas. Depois temos também incidências relativamente elevadas entre os 20 e os 44 anos, incidências significativamente mais baixas nos idosos, isto aqui já resultado da proteção vacinal. Torna-se talvez mais claro aqui com este gráfico, apresentado mais ou menos por décadas. Reparem, a faixa etária dos 80 mais que está cá em baixo, nas últimas 2 semanas, revista, na verdade, até uma diminuição de incidência. Nos 70 a 79 anos, há aqui um abrandamento no crescimento, seguido já de uma descida na última semana. Na faixa dos 60 a 69, isso ainda não ocorre, houve aqui algum abrandamento, mas entretanto voltou a haver subida. A faixa etária com maior incidência é dos 0 aos 9 anos, seguida dos 20 aos 29, que neste momento é a que cresce mais. Pronto, e relativamente a hospitalizações, consequências mais graves da doença, estamos num ponto, pronto, estamos aqui num planalto que não se compara com o que acontecia, vamos dizer, há um ano. Portanto, há um ano tínhamos tido uma vaga grande, anterior ao Natal, com muito maiores consequências hospitalares e, portanto, estamos a partir aqui de um ponto mais baixo a esse nível e ainda não é claro qual será a consequência deste aumento de casos que vai ocorrer em breve. Portanto, temos aqui a curva das hospitalizações, temos aqui a curva das unidades em cuidados intensivos, que também é substancialmente mais baixa do que o patamar onde estávamos o ano passado, e quanto à mortalidade, tem havido alguma subida, nos dias mais recentes até desceu ligeiramente, mas uma vez mais também em patamares substancialmente inferiores àqueles que ocorreram o ano passado. Portanto, há aqui um quadro de gravidade substancialmente diferente daquele que era o ano passado. Duas coisas aqui importantes a chamar a atenção. A positividade, ou seja, a percentagem de testes que estão a sair positivos
tem diminuído, estava em cerca de 5%, neste momento está em cerca de 3%. Isso é resultado de uma mudança de paradigma na testagem. Portanto, se repararem, temos aqui a ver a média de testes feitos a média 7 dias de testes rápidos feitos a verde e testes PCR a vermelho. Passámos de uma circunstância que se fazia cerca de metade de testes rápidos relativamente aos PCRs, pelo menos há um mês atrás era assim, para a circunstância atual de termos quase o dobro de testes rápidos relativamente aos testes PCR. Isto, pronto, estou aqui só com um exemplo de um dia e tem aqui, por exemplo, a positividade que ocorre nos testes rápidos, aqui está em 1,3%, nos testes PCR está 8,9%. O que é que se tem observado? Esta positividade nos testes rápidos é baixa, próxima até do 1%. Nos testes PCR tem andado nos 8%, até tem subido para perto de 9% ultimamente. Portanto, é preciso ter isso em conta quando temos em conta também aqui a baixa positividade atual. Agora, relativamente àquilo que vai ter decididamente grande impacto nos próximos tempos, temos aqui um relatório saído esta semana da diversidade genética no nosso país, em que é apresentado uma proporção de amostras positivas para aquilo que se chama a falha do GNS no teste PCR. Isto são testes PCR conduzidos pela Unilab, Cruz Vermelha Portuguesa e Algarve Biomedical Center, que é uma amostra bastante robusta, portanto estamos aqui a falar com um universo de mais de 7.500 testes dentro do período considerado, e o que observamos é que a proporção de testes com esta falha de GNS tem subido. E o que acontece é que este é o indicador que tem sido seguido internacionalmente para servir de detecção à nova variante Omicron. Estes testes, quando falham o GNS em geral, significa que estamos aqui na presença da nova variante, e isto tem um valor preditivo acima de 90%. Portanto, podemos assumir essencialmente que isto é a nova variante. Isto a última data que está aqui é de cerca de 12 de dezembro, portanto, com uma proporção de casos na ordem de 10%. Entretanto, isto tem um tempo de aplicação bastante curto, cerca de 3 dias, e, portanto, deveremos estar ao dia de hoje já com cerca de 20% de presença desta nova variante. Até ao Natal, ela tornar-se-á dominante, ou seja, vamos ter mais de 50%, e até ao fim do ano já uma porcentagem bastante substancialmente superior, talvez 80%, o que significa que vamos ter inevitavelmente uma subida bastante expressiva de casos, a começar num patamar de incidência relativamente alto. A grande incógnita aqui é qual será a consequência em termos de hospitalizações. Muitas das pessoas que vão ficar positivas são pessoas que estão vacinadas, a maior parte da população está vacinada, está suscetível a esta nova variante muito mais do que à variante Delta. No entanto, em termos de gravidade, em termos de probabilidade de ficar com um quadro grave da doença, muitas questões se levantam, ainda não há dados concretos que não consigam afirmar com segurança qual será o impacto. E é isso que eu tenho a dizer. Muito bem. Muito obrigada, Oscar Felgueiras. Estou a ouvir com algum feedback, espero que o meu som esteja a chegar nas melhores condições. Aproveitava para cumprimentar todos os presentes, aqueles que vão ter aqui uma intervenção e todos aqueles que nos seguem neste debate. Vamos passar a ouvir a doutora Diana Moreira, pediatra do Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia e Espinho, para nos falar aqui de um tema que está na ordem do dia e que suscita preocupação, nomeadamente àqueles que têm filhos em idades compreendidas dos 5 aos 11 anos, porque vamos falar a partir de agora de vacinação nesta faixa etária. Muito obrigada, doutora Diana Moreira, tem a palavra. Passa o microfone. Sim.
Bom dia, acho que já me estão a ouvir. Sim. Estão a ver a minha tela? Sim? Sim, Bom já dia. estamos a ver. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite que me foi realizado, nomeadamente na pessoa da professora doutora Raquel Duarte. Para mim é sempre um prazer falar sobre vacinas, porque como nós sabemos, a vacinação foi a segunda intervenção pública com maior impacto na mortalidade e na morbilidade das populações. E não nos podemos esquecer disto. Previne aproximadamente 3 milhões de mortes por ano. E as vacinas autorizadas são extremamente seguras e eficazes. Como todas as vacinas, todos os medicamentos, existe sempre riscos, contudo os riscos são extremamente baixos. As reações maioritariamente são reações ligeiras. E eu queria enfocar um bocadinho sobre este tema, sobre o tema do desenvolvimento das vacinas, que tem suscitado muitas dúvidas. O desenvolvimento das vacinas inclui uma fase pré-clínica e ensaios clínicos em indivíduos numa fase 1, que integra poucos indivíduos, depois que há uma extensão para uma fase 2 e para uma fase 3, e depois de termos comprovada a eficácia, a imunogenicidade e a segurança nestes ensaios clínicos, as vacinas são submetidas à Agência Europeia do Medicamento, à Agência Americana do Medicamento e, posteriormente, serão aprovadas pelas mesmas. E só posteriormente é que são recomendadas por comissões técnicas e sociedades científicas e, posteriormente, também a comercialização. E o que é que aconteceu aqui no desenvolvimento das vacinas SARS-CoV-2? Nenhum destes passos foi omitido, mas dada a emergência, uma vez que nós estávamos em situação pandémica, estes passos foram realizados em muitas fases concomitantes, ao mesmo tempo, como nós podemos ver aqui nesta figura. Portanto, a segurança, o estudo da imunogenicidade e da eficácia vacinal não foi de todo descurada, como nós podemos ver. Falando um bocadinho de uma forma muito sucinta do cronograma da doença e do desenvolvimento das vacinas, como nós sabemos, tivemos o conhecimento do novo coronavírus em dezembro de 2019, aproximadamente há 2 anos, e rapidamente, em março de 2020, tivemos a declaração de doença da pandemia e em abril, aproximadamente um mês após, surge um síndrome inflamatório multissistémico associado ao Covid em idade pediátrica e que vamos falar mais à frente. Rapidamente surgem variantes de preocupação e a primeira vacina é aprovada em novembro de 2020. Na idade pediátrica, tivemos a aprovação das vacinas no grupo etário dos 12 aos 15 anos em maio de 2021 e agora, mais recentemente, em outubro e novembro de 2021, tivemos a aprovação tanto pela FDA como pela EMA, respectivamente, da vacina Comirnaty no grupo etário dos 5 aos 11 anos. Como nós todos conhecemos a realidade nacional, até o momento tivemos 1 milhão, aproximadamente 200 mil casos confirmados de Covid-19 em Portugal e vemos que a realidade, apesar dos casos serem em número idêntico ao ano passado, nós temos uma taxa de mortalidade muito diferente, como nós todos conhecemos. A nossa taxa de vacinação, a nossa cobertura vacinal é um orgulho internacional. Como nós podemos ver nestes gráficos, somos o país europeu com maior cobertura vacinal e muito bem representados a nível mundial. Relativamente à epidemiologia nacional no grupo etário, nós sabemos que até ao momento no grupo etário das crianças entre os 5 e os 11 anos tivemos aproximadamente 70 mil casos confirmados e estamos atualmente com uma média de 450 casos por dia. E como nós podemos ver aqui nesta figura, nós vemos que neste grupo etário dos 5 aos 11 anos detectou-se um aumento muito significativo da incidência da doença. Portanto, desde janeiro de 2021 até à data atual, nós tivemos um aumento de 4% para 14%, uma subida muito que temos que valorizar no número absoluto dos casos. Nós estamos agora atualmente com mais de 800 casos por 100 mil habitantes neste grupo etário. Relativamente aos internamentos, como nós sabemos, neste grupo etário temos aproximadamente 643.164 habitantes, portanto, aproximadamente 700 mil habitantes. Tivemos aproximadamente 70 mil casos confirmados e 200 internados.
dos quais 30 tiveram necessidade de admissão em unidade de cuidados intensivos pediátricos. Outro impacto desta doença em idade pediátrica são os surtos ativos, nomeadamente em contexto escolar, tendo atualmente 404 surtos ativos que motivaram aproximadamente 3.200 casos de Covid acumulados neste momento. Passando um bocadinho para a realidade da doença em idade pediátrica. Todos nós sabemos que a Covid-19, na maioria das crianças, é ligeira e podendo mesmo chegar a 50% dos casos de uma forma assintomática. Sabemos que o risco médio de hospitalização é baixo, aproximadamente 0,2 nas crianças neste grupo etário, e que destas que são admitidas, 10% destas crianças internadas vão precisar de um internamento em unidade de cuidados intensivos. Nos últimos tempos, como eu referi, em maio de 2020, surgiu uma preocupação na idade pediátrica. Foi este síndrome inflamatório multissistémico, que é o que motiva a maior parte das admissões em unidade de cuidados intensivos e mais recentemente o long Covid, que já é muito reportado na idade adulta e que cada vez mais tem sido referenciado e referido na bibliografia na idade pediátrica. O risco de hospitalização é bastante mais elevado nas crianças com comorbilidades, 19 vezes. Contudo, nós temos que enfatizar este ponto, aproximadamente 80% das crianças hospitalizadas, nomeadamente em cuidados intensivos, não apresentavam qualquer tipo de comorbilidades. Falando um bocadinho da síndrome inflamatória multissistémica associada à infecção por SARS-CoV-2, que é a preocupação principal dos pediatras e também dos pais, é uma resposta pós-infecciosa que acontece habitualmente 4 a 6 semanas após as crianças terem infecção por SARS-CoV-2, que inicialmente esta infecção aguda pode ser muitas vezes de uma forma ligeira e em muitos casos até assintomática, e o que vai acontecer é que 50 a 80% destes doentes vão necessitar de ser admitidos em unidades de cuidados intensivos. Tem uma idade mediana de 8 anos e é responsável por aproximadamente 1% de mortalidade nos casos que tiveram este síndrome. As crianças podem sofrer sequelas a longo prazo, ainda não existem dados suficientes para definir o grau e o impacto no futuro, e assume-se que a vacinação irá, ao reduzir o risco de infecção, poderá vir consequentemente a reduzir o risco deste síndrome. O long Covid, como eu já referi anteriormente, tem sido muito reportado na idade adulta e mais recentemente chegou-se à conclusão que as crianças também tinham sintomas semelhantes aos adultos, portanto, sintomas continuados ou reinício de sintomas após mais ou menos 3 a 4 semanas de ter tido o início de sintomas agudos de Covid-19. Portanto, muito caracterizados por fadiga, cefaleia, perturbação de sono e atenção, dores musculares, articulares, sintomas neurológicos. Que isto vai ter grande impacto na qualidade de vida das nossas crianças, com limitação da atividade física, distúrbios de saúde mental e também diminuição do rendimento escolar. Assume-se também, no momento, que, assumindo que a vacinação reduz o risco de infecção por SARS-CoV-2, consequentemente também vai reduzir o risco destas condições pós-Covid-19. Qual é o impacto físico que a Covid está a ter a nível internacional e a nível nacional? Os Estados Unidos, até à data, tiveram aproximadamente 2 milhões de casos confirmados neste grupo etário, que motivou 8.300 internamentos, tendo tido 2.316 casos de síndrome inflamatório multissistémico associado ao Covid e 94 mortes. Nos Estados Unidos da América, a Covid-19 é a 8ª causa de morte em idade pediátrica, sendo a principal causa, à data de hoje, a principal causa infecciosa de mortalidade neste grupo etário. A nossa realidade, como já referi, nos aproximadamente 70 mil casos que poderíamos ter tido o dobro, porque nós sabemos que 50% das crianças que tiveram infectadas foram assintomáticas, tivemos aproximadamente entre 200 a 250 internamentos, 60 síndromes inflamatórios multissistémicos, que não sabemos as sequelas que podem vir a ter no futuro, e 30 crianças internadas em cuidados intensivos, 26 das quais
por este síndrome. Até à data, felizmente, não tivemos reportação de nenhuma morte neste grupo etário. Isto que eu acabei de referir são os impactos físicos, mas como todos nós sabemos, a Covid-19 teve imenso impacto indireto, tanto psicossocial e educacional nas nossas crianças. Teve um impacto imenso na saúde mental, no desenvolvimento cognitivo e emocional, teve um impacto muito notório na educação, no bem-estar e da vida social, diminuiu muito a atividade física, cada vez mais temos reportado um aumento da obesidade na idade pediátrica, diminuiu o acesso aos cuidados de saúde. Felizmente em Portugal não tivemos uma diminuição da imunização, porque nós somos o exemplo a nível mundial a imunizar, a vacinar, e também reportou muito aumento de eventos adversos na infância, nomeadamente abusos sexuais, agressão física, mesmo em contexto familiar. E, infelizmente, muitas crianças perderam os seus cuidadores. Outra problemática associada ao SARS-CoV-2 e muito agora também falada, associada à vacina por SARS-CoV-2 são as miopericardites, e temos aqui alguns pontos que devemos esclarecer. Segundo dados do ECDC e do CDC, portanto, americanos e europeus, as miocardites são 33 vezes mais frequentes em crianças com idade inferior a 16 anos não vacinadas com Covid-19, com a doença, do que crianças que não tenham este diagnóstico. Portanto, a doença tem um grande impacto e é responsável numa percentagem muito significativa, por miocardites. E nas crianças entre os 12 e os 15 anos, um estudo reportou que as taxas são particularmente mais elevadas no sexo masculino e até 6 vezes mais frequentes do que as taxas verificadas após a administração da vacina. Os riscos a longo prazo associados à administração da vacina no grupo etário de 5 aos 11 anos ainda não é conhecido, mas sabemos que a administração da vacina da Comirnaty e da Pfizer foi associada a um risco acrescido no sexo masculino no grupo etário dos adolescentes, dos 12 aos 15 anos, com números aproximados de 2,2 casos por 100 mil doses administradas. Contudo, as miocardites associadas à vacina, na maioria dos casos foi autolimitada e após 2 a 4 dias as crianças os adolescentes neste caso, tiveram alta e sem sequelas a curto, médio prazo. Recentemente foi publicado um artigo que eu passo, que devem estar a ver aqui na tela, que avaliou o risco de miocardite, pericardite e arritmias cardíacas, ora associadas à doença, portanto ao Covid-19, ora associadas às vacinas administradas. Aqui nestes dois quadros azuis, nós podemos ver no quadro inferior os que tiveram associados à doença, e nós vemos que os números são bastante superiores de miocardite, como estou aqui a mostrar com o cursor, bem como pericardite e muita arritmia cardíaca associada à doença. Quando avaliaram as miocardites expultadas pela vacina, nomeadamente pela Pfizer, comparativamente com a doença, nós vemos que os números são bastante inferiores e não houve, na maioria dos casos, arritmias cardíacas associadas à vacina da Pfizer. Outro ponto importante é a transmissão da infecção nas crianças. A transmissão do SARS-CoV-2 é influenciada, como nós sabemos, por vários fatores, pela presença e gravidade dos sintomas, o tipo e o tempo de exposição, carga vírica e a respectiva variante. E estudos mais recentes reportam que as taxas de transmissão são idênticas nos adultos e nas crianças, que não parecia o que anteriormente tinha sido reportado, parecia que as crianças tinham menor poder de transmitir a infecção e na atualidade e com as variantes atuais isto não parece ser verdade. A transmissão secundária pelas crianças ocorre tanto em contexto familiar como em contexto escolar, e estudos demonstraram que a vacinação diminui a transmissão da infecção, bem como o período de infecciosidade.
Passando a este ponto extremamente importante, sabemos, foi reportado pela ECDC, é um estudo de modelação e concluiu-se que países com maior taxa de cobertura vacinal, e é o nosso caso, irão ter maior impacto na vacinação neste grupo etário, na diminuição tanto da doença como de transmissão de infecção. Portanto, nós estamos numa posição extremamente favorável ao início da vacinação neste grupo etário. Falando um bocadinho da vacina pediátrica, a vacina pediátrica é 1/3 da dose da vacina administrada nos adultos e nos adolescentes com mais de 12 anos. Portanto, tem 10 microgramas, enquanto que a outra tem 30 microgramas. E como é que foi, em que base é que foi autorizada esta vacina? Esta vacina a autorização desta vacina baseou-se num ensaio de fase 2, fase 3, que veio a comprovar, tal como tinha acontecido no grupo etário dos adolescentes, uma ótima imunogenicidade e eficácia vacinal, que nós podemos ver aqui neste gráfico de 90,7%, e reportou os efeitos adversos locais e sistémicos habituais, como tinha sido reportado nos adolescentes, portanto, muito frequente o cansaço, a dor, o rubor no local da administração, a febre reportada em alguns casos e também mialgias, algumas náuseas. Na maioria dos casos não houve, estes sintomas foram transitórios e aconteceram no primeiro ou segundo dia da administração da vacina, tendo uma resolução espontânea. Neste estudo, neste ensaio de fase 2, fase 3, no início foram incluídas 1.500 crianças que foram inoculadas com esta vacina no grupo etário de 5 aos 11 e posteriormente foi feita uma extensão de segurança que incluiu mais 1.500 crianças, portanto, na totalidade, mais de 3.000 crianças que foram vacinadas e não foi reportado nenhum efeito adverso grave, nomeadamente os episódios relatados como miopericardite. Rapidamente foi submetido este estudo à Agência Americana do Medicamento e a mesma autorizou esta vacina em 29 de outubro. O mesmo aconteceu com a Agência Europeia do Medicamento, que aprovou esta vacina em 25 de novembro. E rapidamente também surgiram recomendações tanto americanas como europeias da administração desta vacina neste grupo etário, bem como da Organização Mundial de Saúde, atestando a segurança, o perfil de segurança desta vacina, a imunogenicidade, portanto, a resposta de proteção imunológica desta vacina, bem como a eficácia desta vacina neste grupo etário. À data de hoje, a vacina está a ser feita nos Estados, já está a ser realizada nos Estados Unidos da América, no Canadá e Israel. Muitos países já incluíram a vacinação universal no seu Programa Nacional de Vacinação, ou irão incluir a curto prazo, nomeadamente a Áustria, Grécia, Croácia, Espanha, Estónia, Malta, Itália, Irlanda e Dinamarca. A Alemanha tem planeado iniciar a curto prazo. A Austrália vai iniciar em janeiro de 2022 e outros países, nomeadamente a Finlândia, a França e a Holanda, escolheram fazer uma vacinação inicialmente seletiva das crianças com fatores de risco ou com habitantes com fatores de risco, nomeadamente com as imunodeficiências primárias e secundárias. A Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 emitiu o seu parecer favorável à vacinação. Já antes, a Sociedade Portuguesa de Pediatria tinha tomado uma posição concertada sobre a vacina neste grupo etário, recomendando a mesma e rapidamente a norma também da DGS foi publicada. À data de hoje, estes são dados são dados de 9 de dezembro, já foram administradas nos Estados Unidos da América aproximadamente 7.000 doses, 7 milhões de doses, 5 milhões de primeiras doses e 2 milhões de segundas doses. Os Estados Unidos está a realizar um intervalo de 21 dias,
E como nós podemos ver aqui, os efeitos adversos mais frequentes são os que acontecem em todas as outras vacinas. Foi a dor ou rubor local, no local da administração, a febre, uma sensação de fadiga, pode acontecer também cefaleias e dores musculares. Mais frequentes no primeiro e no segundo dia e depois com resolução espontânea. E nós podemos ver que a maioria dos sintomas teve início ainda no dia da inoculação, como nós vemos aqui no gráfico, a maioria dos casos. Destes 7 milhões de doses, foram reportados 8 miopericardites, que estão atualmente em avaliação. Portanto, em 7 milhões de doses administradas, 5 milhões de crianças já foram inoculadas, nós podemos ter outros miocardites causadas por outros agentes infecciosos. Portanto, estes casos estão em avaliação para concluirmos se estão associados ou não à vacinação. Outro ponto é a escolha do esquema vacinal desta vacina, nomeadamente o intervalo entre as doses. O intervalo recomendado no RCM do medicamento é de 21 dias pela Pfizer, contudo, existe evidência atual que demonstra que o aumento do intervalo entre as doses conduz a uma proteção mais robusta. Autoridades de alguns países já recomendaram a vacinação da população etária entre os 5 e os 11 anos a adotar intervalos maiores, nomeadamente o Canadá e Espanha, que estão a usar intervalos de 6 a 8 semanas. É concluído que há menor efeitos adversos quando este intervalo é assumido, um intervalo maior, e a resposta imunológica, portanto, a proteção adquirida pela vacina parece ser mais robusta quando os intervalos são mais prolongados. E falando agora, em termos de conclusão, do impacto esperado da vacinação nas crianças neste grupo etário, para a criança é expectável uma prevenção de casos Covid-19, com estes cálculos destes estudos, aproximadamente 90%, iremos ver, e prevenção expectável das condições relacionadas com esta doença, nomeadamente redução dos internamentos, das admissões em cuidados intensivos, deste síndrome inflamatório multissistémico que nós pediatras tanto temos medo, das mortes e das condições pós-Covid, o tal longo Covid que também tem sido reportado na idade pediátrica. E, muito importante, uma maior possibilidade das crianças interagirem socialmente e diminuição das interrupções escolares que tanto impacto nestes surtos escolares têm tido na vida escolar das nossas crianças. Em termos familiares, é expectável uma prevenção da transmissão da infecção aos coabitantes e familiares mais vulneráveis e uma diminuição do absentismo laboral parental, não é? Porque muitos pais ficam em casa por assistência a filho em isolamento profilático. Em termos de comunidade, é expectável também uma diminuição da transmissão da infecção tanto nas escolas como na comunidade e uma maior confiança num retorno seguro para a escola. Portanto, sem dúvida, pesando os benefícios e o risco da vacinação neste grupo etário, nós podemos ver que os benefícios entre a prevenção da doença grave, nomeadamente da hospitalização, da admissão dos cuidados intensivos e da morte, e a prevenção da transmissão da infecção, uma possibilidade de atingir mais facilmente a imunidade de grupo e uma maior confiança no retorno seguro, pesam mais do que o risco de efeitos adversos locais, que são habitualmente reportados em todas as vacinas e que nós sabemos são transitórios durante o primeiro e o segundo dia da administração da vacina e depois resolvem espontaneamente, e são raríssimos os efeitos, os eventos raros, adversos, graves, reportados à data neste grupo etário. Em 5 milhões de doses administradas, primeiras doses, e 7 milhões no total, à data só foram reportados 8 casos de miocardite comprovada, mas não sabendo nós se estes 8 casos estão associados ou não à vacina Covid-19 em idade pediátrica. Muito obrigada. E, sem dúvida, é uma doença atualmente prevenível por vacinação e acho que este é o ponto mais importante. Obrigada, doutora Diana. Por motivos técnicos, a doutora Gabriela Saldanha não se vai poder juntar a nós hoje.
E aquilo que nós vamos fazer vai ser replicar o webinar, já só a parte da doutora Gabriela Saldanha, na próxima segunda-feira, às 6 da tarde. Terão a oportunidade de receber o convite. Nós cá estaremos para, com a doutora Gabriela Saldanha, na segunda-feira, às 6 da tarde, falar sobre a organização dos eventos em espaços abertos. Assim sendo, temos agora a oportunidade de fazer as questões à doutora Diana. Então, permitam de colocar as vossas questões na coluna do chat. E eu vou pedir à doutora Felisbela, a professora Felisbela, para começar esta moderação. Matéria não nos falta para fazer perguntas, apesar de a apresentação da doutora Diana Moreira ter sido muito completa e ter aqui abordado aspectos muito pertinentes, mas eu vou avançar com uma pergunta a partir do meu estatuto de mãe de uma criança de 9 anos, portanto que está dentro desta franja etária que irá fazer agora a vacinação. E vou partir daquilo que nos apresentou, que tem a ver com o facto de as crianças nesta franja etária, vamos alargar e tomá-la só por uma, desta franja etária dos 5 aos 11 anos, terem uma doença ligeira. E aquilo que eu ouço até de pais, colegas do meu filho, é que se a doença é ligeira, valerá a pena vacinar? Eu acho que é uma dúvida que os pais, mesmo aqueles convictos na vacinação, como é o meu caso, é uma dúvida que aqui e ali vai ressurgindo, nomeadamente quando ouvimos pais mais céticos. Portanto, essa pergunta que eu lhe faço, que é: quais as vantagens da vacinação? Sempre uma resposta muito clara e muito sucinta. Quais as vantagens da vacinação quando a doença é ligeira ou quando as crianças nesta franja etária desenvolvem são até assintomáticas, portanto até nem têm muitos sintomas ou nenhum sintoma? Vale a pena vacinar as crianças? Muito obrigada pela resposta. Essa pergunta é muito pertinente e é uma resposta fácil, porque nós estamos num momento, como eu disse, com um aumento da incidência, portanto, no número de casos absolutos. Quando falamos de doenças com impacto ligeiro, quando os números começam a aumentar, apesar da percentagem de crianças que têm necessidade de ser internadas ser baixa, estou a falar da hospitalização e nomeadamente cuidados intensivos e óbitos, quanto maior é o número, aumento da incidência, maior vão ser estes números de necessidade de internamento e de hospitalização em cuidados intensivos. Apesar de Portugal, até à data, ter sido poupado comparativamente com os Estados Unidos da América, nós tivemos 70 mil doentes neste grupo etário com infecção comprovada, tivemos 200 com doença grave que motivou internamento e 30 crianças internadas em cuidados intensivos. E quando nós falamos na idade pediátrica, em 30 crianças internadas em cuidados intensivos, 26 das quais por este síndrome inflamatório que nós pediatras tanto temos medo, e eu vou fazer só uma comparação com algumas doenças que nós não temos qualquer tipo de dúvida que temos que vacinar. O ano passado, a doença invasiva meningocócica, que todos os pais têm a preocupação de administrar estas vacinas às suas crianças, teve aproximadamente 30 casos a nível nacional. E quase nenhum deles, ou poucos casos, teve necessidade de ser admitido em cuidados intensivos. Portanto, se nós fizermos uma análise das doenças infecciosas que motivaram o ano passado internamento em cuidados intensivos pediátricos, nós vamos concluir rapidamente que a Covid-19, portanto a infecção por este vírus, foi dos mais responsáveis. Nós não temos essa análise feita a nível nacional, mas temos nos Estados Unidos da América e foi a 8ª causa de morte. Portanto, isto é, na maioria dos casos é ligeiro, mas quando existem muitos casos, apesar da percentagem de casos graves ser baixo, os números absolutos tornam-se grandes e com grande impacto para os pediatras, para os pais. Uma criança em cuidados intensivos, 30 crianças em cuidados intensivos têm imenso impacto para a sociedade e para a comunidade.
Não sei se... Não estou a ouvir. Senhora, obrigada, foi muito claro, sim. Se Não estou a ouvir. Bom, se a professora estava a fazer aqui um compasso de espera para dar a oportunidade à professora Raquel. Eu estava com o microfone desligado. Os efeitos adversos associados à vacina têm sido apontados como um dos principais receios dos pais, nomeadamente a miocardite. Será que nos pode, e já falou nisso na sua apresentação, mas de forma muito sumária, mostrar ou explicar-nos o risco de miocardite, quer secundário à vacinação, quer secundário à própria infecção por vírus SARS-CoV-2? Sem dúvida, eu acho que tem sido, e é a maior preocupação dos pais. Eu, como mãe e como pediatra, também mãe de uma criança elegível para vacinação neste grupo etário. As miocardites associadas, temos que fazer uma comparação entre as miocardites que são disputadas pela esta infecção, pela Covid-19, e as miocardites que são associadas à vacina. As que são disputadas pela Covid-19 são bastante mais frequentes, como eu reportei nestes dados. Portanto, no grupo etário dos adolescentes chegavam a ser 6 vezes mais frequentes do que as disputadas pela vacina. E mais importante que isso, quando comparamos a gravidade das miocardites que são disputadas pela doença comparativamente às que são disputadas pela vacina, pela doença são casos graves, com resolução mais tardia e com muitos casos, alguns casos, não posso dizer muito, porque eles são poucos casos, associados a sequelas, nomeadamente fibrose. E este estudo mais recente, que é um estudo extremamente interessante, veio reportar que as associadas à doença, em muitos casos, vão disputar arritmias cardíacas, e é isso que nós temos medo, tanto nos adultos como nas crianças. Associados à vacina, habitualmente as miocardites são autolimitadas, 80% foram internadas até por precaução, porque isto é novo, mas 2, 3 dias de internamento e tinham alta, a maioria dos casos já assintomáticos. E como nós vimos neste estudo que eu apresentei, não foi reportado um aumento de incidência de arritmias cardíacas. Quando nós temos uma miocardite, é muito disso que temos medo, das arritmias cardíacas. Muito bem. E neste grupo etário dos 5 aos 11 ainda não está comprovado esta associação. Há 8 casos em 5 milhões, 7 milhões de doses totais, e que nós não sabemos se estão verdadeiramente associados à vacina, não é? Porque pode haver casos de crianças que foram vacinadas e tiveram a miocardite por outra infecção, por outro motivo, como sempre aconteceu, não é? As miocardites acontecem em idade pediátrica, muito antes da Covid-19. Muito bem, nós continuamos à espera de perguntas por parte daqueles que nos seguem. Eu vou prosseguir com o meu estatuto de mãe. Ouvimos já autoridades políticas, também de saúde, aqui e ali dizerem que seria bom os pais também ouvirem os pediatras dos seus filhos. Numa conta do WhatsApp da turma do meu filho, as mães e os pais fizeram isso, foram ouvir os pediatras e partilharam aquilo que os pediatras foram dizendo quanto ao benefício e aos eventuais malefícios de uma vacinação. E houve opiniões ou posições, se calhar mais bem dito assim, antagónicas. Houve aqueles convictos que disseram que sim, senhor, que os filhos deveriam ser vacinados, e aqueles mais céticos. E aquilo que eu pergunto é, quando é que nós devemos parar de ouvir? Porque depois o ouvir várias opiniões chega a um determinado ponto, também nos confunde esse conjunto de opiniões tão diversas e às vezes em sentido contrário. Um pai ou uma mãe que está a poucos dias de vacinar o seu filho, quando é que deve parar de ouvir ou que opiniões de facto se deve escutar com mais atenção? Isso eu acho que é uma pergunta muito boa, deixe-me dar-lhe os parabéns, e é a pergunta que muitos pais colocam. Uma das mães ligou-me, uma amiga, e disse, não, eu não ouvi mais nada, desliguei e segui
as recomendações dos peritos. Eu nem quero ouvir a tua opinião, disse-me ela. E eu, tudo bem, eu segui as recomendações dos peritos, portanto, e é isso. Nós, como profissionais de saúde, eu não dou a minha opinião. Eu transmito aos pais a evidência técnico-científica que eu melhor tenho conhecimento neste momento. A opinião da Diana Moreira não é superior à opinião de um grupo de peritos. Portanto, só resumindo de uma forma bastante sucinta, este ensaio que eu referi, que despoltou esta aprovação desta vacina, foi devidamente escrutinado pela Agência Americana do Medicamento, que tem um comitê de peritos internacionais, e a Agência Europeia e Americana do Internamento, e foi aprovada. Posteriormente a isso, há todo um grupo de sociedades, de comitês, nomeadamente os americanos e os europeus, o ECDC e o CDC, e a Organização Mundial de Saúde, que novamente fez uma análise de risco-benefício desta vacina e, mais uma vez, recomendaram, foi aprovado, e depois este grupo recomendou. E como eu referi, vários países, a nível internacional, e chego mesmo a dizer que se calhar serão poucos os que ficarão sem imunizar este grupo etário, recomendam, introduziram no seu Programa Nacional de Vacinação, neste grupo etário, nomeadamente vacinação universal, alguns ainda iniciando só em grupos de risco. E a DGS, com comitê de peritos, portanto, que sempre normalizou e orientou, recomendou todas as nossas vacinas na idade pediátrica, recomenda esta vacina. Portanto, quem é Diana Moreira para omitir uma opinião contrária? É claro que Diana Moreira, profissional de saúde, tem capacidade também para fazer uma revisão da evidência técnico-científica, mas a minha opinião e a minha análise não considero que seja superior a todo este grupo de peritos. Contudo, nós estamos sempre atentos e tenho a certeza absoluta que todos estes comitês, todas estas organizações, todas estas agências estão atentas ao perfil de segurança no mundo real, nestes milhões de doses agora administradas, e que alguma coisa surge em contrário, nós poderíamos recuar, mas eu tenho quase a certeza que isso não irá acontecer. E este intervalo de doses dá-nos ainda mais segurança nesse sentido, e temos a mais-valia que quando nós vamos iniciar a vacinação este fim de semana, já 7 milhões de doses, para além das do Canadá e de Israel, já foram administradas. Doutora Diana, muito obrigada pelas respostas. Nós temos tido alguma informação, no fundo acabamos por olhar para a Covid-19 na criança como manifestações clínicas ligeiras, mas começa-se a falar também cada vez mais, mesmo em crianças que têm formas clínicas ligeiras, no long Covid. O que é que nos sabe dizer sobre long Covid na criança, a prevalência, o que é que está a acontecer a nível nacional e a nível mundial? Sem dúvida. A nível internacional já tem tido muito estudo, nomeadamente no Reino Unido, nos países nórdicos, e cada vez mais as percentagens são mais elevadas. Portanto, eu acho que nós desvalorizávamos estas condições pós-Covid na idade pediátrica, que muitas vezes associávamos aos isolamentos, e quando se faz agora uma análise não parece ser dependente do isolamento, mas do impacto físico que a Covid-19 teve na criança. E para além disso, queria só enfatizar, quando falamos do síndrome inflamatório multissistémico, o tal MIS-C, na maioria dos casos, o MIS-C, na fase inicial de doença, a criança teve muito bem, teve assintomática, ou teve uma rinorreia, ou tal reino. Muitos dos casos, o pai foi positivo e a criança nem foi testada, não tinha sintomas, isto antigamente, não é? E 6 semanas após, começa com uma febre persistente, começa com a tal diarreia, o envolvimento cardíaco, que dá choque, que a criança fica sem tensões, fica com a tal miocardite grave e tem que ser admitida nos cuidados intensivos. E na idade pediátrica, na maioria dos casos, não é a doença na fase inicial que nos preocupa, é sim o que vai acontecer 4
a 6 semanas após, e este longo Covid é isto que tem impacto. E nós ainda não conhecemos as sequelas a longo prazo, tanto cardíacas como neurológicas. Este Michê tem um atingimento neurológico de 60% dos casos. Nós não desconhecemos quais são as sequelas que vai deixar no futuro a estas crianças. E para além do Michê, também temos eventos pós-Covid neurológicos, portanto, mielites, atingimentos imunológicos cerebrais associados à doença bastante graves, que também não referi. Apesar de ser raros, tem gravidade para a criança. E tudo aquilo que diz ainda pesa mais na decisão de levar um filho até à vacinação de uma forma inequívoca. Eu vou continuar com a vida de todos os dias e gostava de lhe colocar aqui duas situações que são reais. Portanto, eu conheço estes casos. Uma criança que já teve Covid deve ou não ser vacinada agora? Um segundo caso. Um segundo caso. Se a criança eventualmente tiver tido um contacto com outra, que por sua vez teve um contacto com caso positivo e ainda não tenha feito um teste, deve ser vacinada. Vou explicar melhor isto. O caso concreto é numa turma, uma aluna tem a mãe positiva. E essa aluna só vai fazer o teste ao 5º dia, mas o 5º dia passa para além deste fim de semana. Se a criança tem agendada já a vacinação, deve ir ou não? Ou deve esperar que a criança faça o teste para ver se ele próprio ou ela própria teve um contacto de risco? Coloco este caso que é concreto, que eu conheço, porque pós-festas de Natal e Ano Novo, nós vamos continuar com a vacinação de crianças e se calhar vamos repetir estes casos de crianças que têm as vacinas marcadas e que, entretanto, começam a aparecer ou conhecem casos positivos e não sabem muito bem se os outros contactos são ou não positivos, porque estão à espera do 5º dia para fazer o teste. O que é que se faz nessas alturas? Adia-se a vacinação? Eu vou começar pela primeira questão e muito obrigada. Estas questões também me foram várias vezes colocadas e motivadas até por colegas que são pais. Portanto, iniciando a primeira questão, e essa primeira questão, se uma criança que já teve a infecção se deve ser vacinada, está muito bem, e vou-me basear outra vez na evidência técnico-científica, porque isso está muito bem respondido na literatura. Portanto, uma criança que já teve infecção há mais de 3 meses, e essas crianças também foram incluídas neste ensaio que motivou esta aprovação da vacina, devem ser imunizadas. A resposta de proteção ao vírus, como nós sabemos, as reinfecções acontecem e se calhar com esta variante ainda vão acontecer mais e é mais expectável, e a resposta à vacina das crianças que já tiveram a infecção é mais robusta. E outro aspecto muito importante é que o perfil de segurança, estas crianças que já tiveram infectadas têm menos reporte de efeitos adversos, portanto, têm menos febre, ficam menos cansadas, têm menos dor no local e não há descrito maior risco destes eventos raros que tanto nos preocupam nas crianças que já tiveram infecção. Agora, eu não sei se respondi à primeira questão. Sim. Relativamente à segunda questão, eu se calhar aqui, e eu não gosto nada de fazer isto, vou dar a minha opinião, porque na literatura, em tudo que eu fiz de revisão, não há uma resposta para isto e acho que isto é um bocadinho de senso clínico. E ainda tive um colega que é infectologista que me ligou ontem a fazer-me essa questão. Portanto, um contacto positivo ou uma criança que está assintomática, na minha opinião, antes de se vacinar, deve ser testada.
deve ser testada. Se testar positivo, esta vacina deve ser adiada. Se a criança tem critérios de isolamento profilático, esta vacina também deve ser isolada até à finalização do isolamento. Muito bem, muito obrigada. Estamos a chegar à reta final e eu, que sou médica de adultos, sou pneumologista, recebo com frequência telefonema dos meus doentes a perguntarem-me sobre vacina, se fazem, não fazem, quando fazem. Seguramente que a doutora Diana, pediatra, também recebe os telefonemas dos pais e, portanto, tem noção de quais são as perguntas e as preocupações mais frequentes dos pais. Portanto, aquilo que eu lhe pedia é enviar uma mensagem aos pais, dando conta das preocupações mais frequentes e das recomendações, nesta altura, mais importantes. Antes de mais, eu acho que os pais têm que estar tranquilos. Tem que haver tranquilidade e consciencialização na sua decisão. Portanto, eu acho que os pais devem de ir calmos. Se tiverem dúvidas, devem de esclarecê-las antes de administrar a vacina ao filho. E uma coisa que eu costumo dizer na minha consulta, as crianças são seres individuais. E eu falo com as crianças. É importante os pais, os pediatras, os colegas de medicina geral e familiar dirigirem-se também à criança. Claro, com uma linguagem adequada a este grupo etário, mas podemos envolvê-los na decisão. É uma decisão dos pais, mas que inclui a criança. E aqui dou o exemplo do meu filho. O meu filho diz que quer ser vacinado porque quer voltar à escola com normalidade, quer voltar a brincar com os amigos, quer deixar de ter as fitas a separar as turmas. Mas passando objetivamente para a resposta. Ponto número 1, perfil de segurança. O perfil de segurança foi bem avaliado, é uma vacina segura, os eventos adversos raros, como a palavra própria diz, são raros, nenhum medicamento, nenhuma vacina é 100% segura. Até o paracetamol, que habitualmente nós tomamos todos, até sem necessidade de prescrição, é associado a eventos graves, raros, mas que acontecem. E acontecem com muito mais frequência do que estes eventos adversos raros associados a esta vacina. Um ponto também muito importante que eu não tive a oportunidade de referir na minha apresentação. Não houve à data nenhuma vacina que fosse tão escrutinada em termos científicos, técnico-científicos, em termos de segurança, como esta vacina, principalmente no grupo etário pediátrico. A nossa exigência em termos de perfil de segurança para um grupo etário, na sua grande maioria saudável, é muito superior aos outros. Portanto, esta vacina eu transmito aos pais, de acordo com toda a evidência técnico-científica, é segura. E isto pode ser o maior receio. Após isto, tudo que vem a seguir é uma aquisição e é um benefício. Benefício de diminuição da doença, benefício de diminuição da transmissão da infecção, de benefício de diminuição da hospitalização, apesar de ser rara, os números absolutos estão a aumentar, e benefício de diminuição de cuidados intensivos, óbitos. Felizmente em Portugal não tivemos, mas a realidade dos outros países não nos demonstra isto, portanto rapidamente esta realidade pode mudar, e não foquei o que pode acontecer com esta variante, e com novas variantes de preocupação, que até à data nenhuma foi mais letal nesta idade pediátrica, mas isso pode surgir. E benefício do bem-estar psicossocial, familiar e educacional destas crianças, e muito importante o benefício coletivo. As crianças estão integradas na família e estão integradas na comunidade. E se nós tivermos possibilidade de atingir mais facilmente uma imunidade de grupo, como este estudo do ECDC e estes estudos de modulação comprovaram, nós vamos conseguir controlar coletivamente melhor esta infecção, e Portugal tem todas as características, se tiver uma boa adesão à vacinação em idade pediátrica, ainda ter mais sucesso do que teve até à data. Muito obrigada, doutora Diana, pela magnífica apresentação e pela sua disponibilidade para responder a todas as nossas questões.
Agradecer também ao professor Oscar pela introdução, convidar todos os presentes para voltar a juntar-se a nós na segunda-feira, às 6 da tarde, para ouvir a doutora Gabriela Saldanha a falar sobre a organização dos eventos em espaços abertos. Agradecer mais uma vez à minha colega, a professora Feliz Bela, e à doutora Constantina, pela moderação da sessão. E antes de passar à doutora Constantina para fazer o encerramento deste webinar, dizer-vos que este vídeo vai vos ser distribuído, vai estar disponibilizado no site da ARS e teremos todo o gosto que seja divulgado, porque pensamos que é uma informação que é muito importante e estamos na altura de passar uma mensagem adequada acerca da problemática da Covid-19 neste grupo etário, assim como sobre a importância da vacinação. A doutora Constantina? Obrigada. O tempo que passamos aqui foi muito importante, muito útil. Obrigada a todas e ao professor Oscar e ainda ao Carlos Ribeiro, que está sempre por trás desta organização e que sem ele a gente não estava aqui a olhar uns para os outros. As mensagens que aqui se passaram foram baseadas todas em evidências científicas, técnico-científicas, portanto, não estamos aqui com nenhum pendor que não seja esta evidência técnico-científica. Obrigada aos que estiveram presentes. Estas organizações são sempre importantes para transmitir as mensagens que a ARS julga que são importantes e imprescindíveis para que todos tomem as suas decisões bem baseadas em conhecimentos científicos e não em conhecimentos de redes sociais, etc. Agradeço aos presentes e então até segunda-feira para ouvirmos a doutora Gabriela sobre os eventos em espaços abertos. Um bom dia e aos que a gente já não conseguir chegar, umas boas festas.